Amém? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Graças a Deus. Tem a versão Palavra Viva que diz assim: e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Isto é maravilhoso, porque tudo que Deus faz tem propósito, tudo que Deus faz tem um direcionamento. Nós sabemos que a humanidade, após a queda, que aliás é um assunto que vai ser tratado no próximo trimestre da escola dominical, vive momentos terríveis, situações terríveis. Deus, Ele criou o homem com um objetivo e na sua onisciência, Ele já sabia o que poderia vir a acontecer, porque o homem foi dotado de agir tanto certo como errado, de permanecer ou não servindo a Deus, de agradar ou não a Deus. Tanto que nós vemos depois que quando Abraão ele escolhe servir a Deus, Deus dá testemunho de Abraão. Nós vemos que Deus deu testemunho de Jó, pessoas que procuraram ser retos e servir a Deus, sem depender de qualquer benefício. Nós vemos que no caso de Jó, uma coisa terrível, onde Jó é acusado de servir a Deus porque era cercado de bens, porque ele tinha muitas coisas que Deus concedia para ele, e Deus permite que as suas coisas sejam tiradas, para que fosse visto que ainda assim Jó manteria a sua adoração e a sua fidelidade a Deus, porque é um pensamento que o homem que está bem de vida, que tudo vai certo, tudo está correto na sua vida, ele é uma pessoa que é abençoado, que Deus é na vida dele, que ele não tem pecado, que ele é correto. Então, esse relato a respeito de Jó é para tirar esta ideia de que quem sofre não tem comunhão com Deus. Quem vive na luta, no sofrimento, não tem comunhão com Deus. Só quem está bem, quem está sossegado, saúde, família, tudo em paz, esse sim tem comunhão com Deus. Se fosse assim, desta maneira, nós não teríamos vários exemplos de servos de Deus que têm os seus filhos criados na presença do Senhor, tem o seu filho na casa do Senhor, e um dia ele vê o seu filho abandonar a presença do Senhor. É uma tristeza muito grande. Eu dei essa experiência para os meus pais, hoje eu vivo essa experiência, não porque Deus quis que eu passasse por isso, no sentido de que está se vingando, que eu estou pagando o preço. Não devemos olhar desta maneira. Os planos de Deus são diferentes dos nossos. Deus não é como cada um de nós, mas nós precisamos, irmãos, estar atentos à palavra de Deus e o que o Senhor espera de nós. Esta palavra que aqui nós lemos nesta noite, muitas vezes ela é interpretada de uma forma equivocada, de uma maneira equivocada, e nós queremos trazer uma luz sobre este assunto, desmistificando isso aqui, para que nós possamos prosseguir, fazendo a vontade do Senhor, servindo a Deus, independente de qualquer situação. As coisas acontecem nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que o que sucede ao ímpio, sucede também ao justo, e nós precisamos estar atentos a essas coisas.
No nosso entendimento, jamais uma pessoa que não perde um culto, uma pessoa que não deixa de dar a sua oferta, uma pessoa que não deixa de fazer ali a vontade de Deus, jamais esta pessoa deveria passar por dissabores na vida. Esse é o nosso entendimento. E muitas vezes, quando um servo fiel, ele começa a experimentar dissabores, adversidades, contrariedades, a gente já pega um pouco aquela síndrome dos amigos de Jó, né? Meio querendo apontar, meio querendo enxergar, se eu fosse uma mosquinha para estar lá no dia a dia dele, talvez eu visse alguma coisa errada que ele fez, por isso ele está sendo castigado. Talvez passe na cabeça de alguém: se eu tivesse acesso, eu saberia, porque alguma coisa de errado teve para que esteja passando por essas situações. Este é um pensamento errado, é um pensamento equivocado. Quem tem o controle ainda é Deus. Quem tem o controle de tudo ainda é Deus. O que nós tivermos que passar não é o nosso irmão que vai passar, não, seremos nós mesmos. Viu? O que nós tivermos que experimentar, quem vai experimentar seremos nós mesmos. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele tem preparado coisas grandiosas para aqueles que Ele chamou, para aqueles que Ele ama. E aí, para já começar a quebrar aqui alguns pensamentos errados, eu quero te dizer que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Então, quando você vê uma palavra assim, para aqueles que Ele ama, é para todos, porque Deus ama a todos. Tanto que Deus envia o seu Filho para que venha a passar situações terríveis aqui nesta terra e morrer morte de cruz, para que todo aquele que nele crê seja salvo. É este o objetivo de Jesus, que nós vamos comemorar um suposto aniversário dele logo mais aí, né? É este o objetivo de Jesus ter vindo, passado um período nesta terra e ter morrido, para que o homem fosse salvo da ira de Deus. Porque vai chegar um tempo, como já foi falado nesta noite, que o Senhor, Ele vai cobrar. Ele vai querer prestação de contas. E o nosso trabalho, a nossa preocupação em estar vindo à presença de Deus para adorá-lo, para servir, para louvá-lo, é justamente naquele dia estarmos com o Senhor. Justamente naquele dia nós termos a vida eterna garantida. É este o objetivo. Mas enquanto aqui nesta terra tivermos, nós queremos passar aqui bem e tranquilo. É muito complicado quando nós vemos situações difíceis, né? Situações de dificuldade, de luta, que as pessoas passam. Mas eu quero aqui começar a dar uma olhada com os irmãos no capítulo 8. Veja que o fato de Jesus ter morrido na cruz, ele abre uma possibilidade das pessoas serem salvas, das pessoas alcançarem a condição de ser chamado filho de Deus, das pessoas serem inseridas no corpo de Cristo, que é a igreja, através da fé, de ouvir a palavra, o Espírito Santo desenvolver nela fé, e ela aceitar a Jesus como Salvador. É essa grande importância de quando a palavra é ministrada, você está focado, porque a palavra, ela vai penetrando, porque o Espírito Santo, ele vai produzindo fé, e você vai recebendo a palavra. Precisa estar ligado. E aqui o apóstolo Paulo, ele começa a escrever este capítulo, e antes de falar de situações adversas, ele cita algumas bênçãos que o servo de Deus, aquele que aceita Jesus, recebe, que é coisa incomparável. E nós queremos aqui nesta noite dar uma olhada a partir do versículo que o pastor leu, que foi o primeiro versículo, e a primeira bênção
que é relatada é que não há condenação para os que estão em Cristo. O apóstolo Paulo ele começa a falar que não há condenação para os que estão em Cristo. Significa de imediato que quem não está em Cristo é condenado, tem condenação. E isso não é coisa boa, isso é coisa muito ruim. Já foi falado hoje aqui sobre a vinda de Jesus. A vinda de Jesus vai produzir coisas terríveis. Antes que Jesus venha, este mundo vai estar numa situação terrível. Na situação terrível, o Senhor falando ali, Mateus escrevendo no capítulo 24, ele cita coisas tremendas que hão de acontecer. Algumas coisas já se cumpriram. Hoje nós vivemos os últimos tempos, aonde nós vamos começar a ver sinais, irmãos. Olha, quando você olha essa questão da apostasia, pessoas abandonando a fé e passando a olhar Deus por trás, passando a apontar o dedo para Deus, passando a não ter o temor de Deus, a falar da palavra de Deus de forma jocosa, de forma desprezível. Isso é sinal dos tempos. Pessoas olhando para Cristo e fazendo chacota, pessoas fazendo representação de Cristo sem o menor respeito. Eu lembro que, ainda quando garoto, a gente via muitas procissões que eram feitas aí pela Igreja Católica, e eles, com toda reverência, eles demonstravam ali o personagem de Jesus, né? E eu me sentia tão mal, irmãos, eu nunca entendi aquilo. Uma pessoa com um chicote e batia naquela pessoa que representava Jesus. Aquilo para mim já era uma coisa terrível, irmão. Era só uma figura, uma representação de Jesus, mas aquilo para mim já era horrível. Hoje as pessoas, irmãos, não consideram o sagrado, o que é santo, o que é de Deus. Essa manifestação que o nosso irmão viu hoje aqui, do homem do pecado, isso é uma coisa, irmãos, que nós vamos ver mais e mais. Os tempos vão ficar difíceis, as coisas vão ficar terríveis, mas tem uma promessa de Deus para a sua igreja, e hoje de manhã já foi falado aqui: eu estarei convosco. Não fica com medo não. A palavra de Deus não é para pôr medo em ninguém não. A palavra de Deus é para despertar. A palavra de Deus é para consolar, é para animar, é para encorajar. É para isso que serve a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo já começa falando assim: olha, a condenação que há para o mundo, para você que está em Cristo não há. Não tem condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Isto é maravilhoso. Esta já é uma bênção grandiosa que aquele que aceita Jesus recebe. Ele não tem condenação, porque Deus há de julgar toda a carne, toda a humanidade. Chegará um momento que há de se apresentar diante de Deus. Para nós, irmãos, isso é uma coisa que não tem sentido. Talvez na sua inteligência você pare, talvez até com um pouco de temor, e é bom que tenha temor mesmo, mas você mesmo assim você começa a pensar: como que pode alguém julgar tanta gente? Hoje nós temos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, mas Deus vai julgar também os que já morreram. Quantas pessoas que já passaram por este mundo, quantas pessoas ainda hão de passar? No nosso entendimento, irmãos, olha, a maior fila que possa haver, e nós olhamos muitas vezes aquela fila na Caixa Econômica, a gente fica olhando e fala: meu Deus, que hora será que o último vai ser atendido? Às vezes eles colocam alguém no final e pede: olha, não deixa mais ninguém entrar atrás de você. Às vezes no mercado o caixa precisa fechar e coloca alguém lá no final e fala: olha, não deixa mais ninguém entrar atrás de você. Eu quero dizer para você que o nosso Deus não é limitado. Aleluia! Não importa quantas pessoas sejam, todas serão julgadas.
e com riqueza de detalhes. A palavra de Deus diz que há livros e livros escritos, registrados, atos da humanidade. Não precisa ser livro que nem o que a gente tem, um caderno de 10 matérias. A gente quer limitar a Deus. Deus não é limitado. Isso é para que nós entendamos que há registro. Isso é para que nós entendamos que nada vai passar em branco. Há um momento que Deus há de chamar para que sejam acertadas as contas. Mas a primeira bênção que o apóstolo Paulo cita é que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Aleluia! Para estar em Cristo Jesus, querido, só tem um jeito: é aceitando a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa alma. Não tem outra forma de estar em Cristo. Ah, mas eu canto os hinos da igreja. Ah, mas eu dou oferta na igreja. Ah, mas eu vou na igreja de vez em quando. Ah, mas eu respeito os crentes. Ah, mas eu não falo mal da Bíblia. Ah, mas... Aceitar a Jesus é entender que Ele morreu na cruz para salvar todo aquele que nele crê. Que Ele morreu porque precisava haver um conserto, porque houve uma separação entre Deus e o homem, e só quem repara esta separação é Jesus. Não tem outra maneira de reparar esta separação, somente Jesus, e a morte dele na cruz foi esta maneira. Deus já tinha planejado isso um dia e falou: olha, meu filho vai morrer, e quando ele morrer eu vou aceitar este sacrifício. Não precisa mais sacrifício de animais. Meu filho morreu uma vez, um único sacrifício, e todo aquele que crê que ele morreu porque é para satisfazer a minha justiça, este vai ser feito meu filho. Aleluia. E naquele dia Jesus diz que vai chegar diante do Pai e falar: Pai, aqui estão todos os que me destes, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Que nós possamos, irmãos, nos agarrar a isso, a esta bênção, que é o diferencial do cristão. Viu? É o diferencial do cristão. Cristão é aquele que aceitou a Jesus e procura imitar Jesus, viu? Não é só aceitar Jesus e pronto, já foi, acabou, já fiz a minha parte, irmãos, né? Precisa imitar a Jesus. Tem um diferencial. Crente que só tem nome de crente, que só faz de conta, cuidado, hoje é tempo de conserto. É no tempo que se chama hoje. Eu quero mudar, Senhor. Eu não quero mais ser faz de conta não, Senhor. Eu quero que olhem para mim e vejam: olha um cristão, olha um cristão, aleluia, olha uma pessoa que serve a Deus como é diferente. Eu quero que seja assim, Senhor. Me ajuda a ser assim, Senhor. Que essa seja a nossa vontade, o nosso desejo. Mas tem uma segunda coisa que é falada aqui nesse capítulo 8. Aquele que aceitou a Jesus passa a ser a habitação do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo, como o seu próprio nome diz, ele é santo. E quem é santo não gosta de estar misturado com a sujeira, com a bagunça, com a coisa errada, com aquilo que é contrário à vontade de Deus. É por isso que as pessoas ignoram que você não aceita um convite para estar no pagode. É por isso que as pessoas ignoram que você não aceita um convite para estar no meio daqueles que estão escarnecendo, bagunçando, fazendo coisas terríveis. E às vezes até uma pessoa que não é crente, mas é de família, ela olha estranho e não aceita. Hoje nós vemos aí a proliferação, as palavras ruins de falar, irmão, vamos uma palavra mais fácil. A proliferação dos bailes, né, que tem aí à noite, viu aí esses dias morreram aí alguns jovens.
Famílias, pessoas de família, olha para aquilo e fala, meu Deus, que vergonha, como esse mundo está perdido. Pessoa que não é crente. Agora imagina um crente aceitar um convite para estar num lugar desse, não tem sentido. O Espírito Santo, ele habita num corpo, numa pessoa que é limpa. E que foi limpa por ele mesmo. Porque quando você aceita Jesus, esta é mais uma bênção. Existe a regeneração, que é feita pelo Espírito Santo, que é uma limpeza. Tem pessoas que demoram 6 meses, 1 ano. O pastor falou de uma pessoa aqui, um dia desse, que demorou um pouco mais de tempo para abandonar um determinado vício. Tem vícios que nos acompanham, e às vezes nós não queremos vir para a igreja por causa do vício. Eu quero falar para você, venha com o seu vício. Faça uma prova com o Senhor. Fala assim, Senhor, olha, vamos fazer o seguinte, eu estou gostando, eu estou achando bonito, eu estou achando que é certo, estou achando que é verdade, tudo isso aí. Só que eu não consigo largar tal coisa. Depender de mim não dá não, porque eu gosto. Quer ver só, por exemplo, eu gostava muito de rock. Ah, meu Deus do céu, aquele negócio para mim era muito importante. E um negócio terrível, né? E balança a cabeça para cá, para lá, e pula, e faz tanta coisa, e música alta, as pessoas não me aguentavam. Jesus, eu dei trabalho. E eu sempre gostei de umas músicas, mas eu quero te falar que Jesus, ele liberta da música. Eu quero te falar que Jesus liberta do rock. Eu quero te falar que Jesus liberta do cigarro. Jesus liberta da cachaça. Jesus liberta das drogas. Jesus, ele liberta da prostituição, da mentira, de tudo que é contrário à vontade de Deus. Porque o Espírito Santo, aleluia, ele habita naquele que aceita Jesus. Mas ele começa a habitar, aleluia, só depois da limpeza. Enquanto está sujo não dá. É por isso que ele se encarrega de limpar. Ele faz uma limpeza. Só que quando Jesus limpa, tem um pequeno problema. Aí, Deus, ele tem um inimigo, e eu vou te falar que esse inimigo, ele é forte. Esse inimigo, ele não é fraco, é um inimigo muito forte, viu? Não é um inimigo fraco. Só que ele é mais fraco do que Deus. Aliás, assim, ele é infinitamente mais fraco do que Deus. E esse inimigo, ele fica tentando, ele fica perturbando. Enquanto Deus está falando vem, ele fala não vá. Enquanto Deus está falando você pode, ele fala não pode, você não vai conseguir, não te mete a besta. Esse negócio para crente não é para qualquer um. Esse negócio de crente, rapaz, rapaz, o negócio não é brincadeira não. Crente é maluco, rapaz, crente está sofrendo, está dando risada. Crente está sofrendo, está falando que está alegre com Jesus. Rapaz, não é para você não. Para você ficar bem, você tem que estar cheio de dinheiro, você tem que estar com 2 carros, você tem que estar com a sua conta bancária maravilhosa, tua família tem que estar todo mundo com saúde. Não, rapaz, você não vai aguentar esse negócio. Já viu a história de Jó? O que é aquilo, rapaz? Aquilo não existe. Isso é conto da carochinha. Isso não é fábula, é palavra de Deus. E não dá nem para falar que é uma parábola, porque uma parábola, ela não tem nomes, não tem cidade, não tem localidade, ela é apenas uma história para poder trazer alguns ensinamentos, mas a história de Jó é uma verdade da palavra de Deus. E ele teve que passar aqueles maus bocados, mas acontece que o Espírito Santo, aleluias, ele faz essa limpeza, e quando ele habita, a palavra de Deus fala que ele ensina, fala que ele dirige, fala que ele guarda, fala que ele protege, fala que ele dá força, que ele dá direção, que ele dá firmeza. Por isso eu falo para você, faz uma prova, fala: Senhor, eu vou aceitar, eu vou entrar nesse caminho, e eu quero ver se comigo vai ser assim. Aleluia.